Vamos lá, senhores. Eu sou o professor Fernando Curvelo e eu vou trabalhar com vocês o famoso artigo 5º, tá? Nesse bloco e em diversos outros, levando em consideração que o artigo 5º ele é um pouquinho extenso, mas eu quero já deixar bem claro para vocês que nós vamos trabalhar aqui, tá? De forma completa, aprofundada, com toda a base jurisprudencial e doutrinária necessária para você gabaritar esse tema aqui que cai em toda a prova de concurso público, onde há a previsão da matéria direito constitucional. Então, olha só, primeira coisa que eu quero que você entenda é que o artigo 5º ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Só que o artigo 5º, né, ele é uma espécie, tá, do gênero dos direitos e garantias fundamentais. Então, olha só, vamos entender isso aqui melhor? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu tenho aqui direitos e garantias fundamentais. Esse aqui é o gênero. E aí eu tenho quais espécies? Eu tenho, tá, os direitos individuais e coletivos. Eu tenho os direitos sociais, que nós vamos também trabalhar, tá ok? Nós temos aí os direitos de nacionalidade. Nós temos também os direitos políticos. E, por fim, nós temos os direitos relacionados a partidos políticos. Então, senhores, todos esses tópicos aqui, eles são espécies do gênero direitos e garantias fundamentais. Nós vamos trabalhar, né, ao longo dos próximos blocos, o tópico direitos individuais e coletivos, que corresponde aí ao artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, maravilha, senhores. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo caput e depois nós vamos nos debruçar aí sobre os incisos, tá? São muitos incisos, mas aqui você vai ter uma base absurda, tá? Tanto para direito penal, como para direito processual penal, como para direito administrativo, tá? Esse conteúdo ele é muito rico, tá? Então vamos lá. Olha só, o caput ele fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a. Aí ele coloca direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí ele vem com os incisos que nós vamos estudar um por um. O que eu quero que você entenda aqui, tá? E já tome cuidado com o que eu vou te falar. Apesar do texto constitucional ter sido muito mal feito, tá? Porque ele coloca aqui, ó, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Dá a entender que esses direitos basilares, né, esses direitos aqui individuais e coletivos que são fundamentais, eu só vou garantir para brasileiros e para os estrangeiros que residem no país. E aquele estrangeiro que veio passear, veio conhecer o país, será que ele não tem direito à vida? Será que ele não tem direito à liberdade? Então não é essa a interpretação correta, tá? A interpretação correta é a seguinte, preste bem atenção. Apesar do texto constitucional ter mencionado apenas brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, tá? Esses direitos individuais aqui eu vou aplicar para todos que se encontrarem no território brasileiro. Beleza? Só que alguns dos direitos, tá, que nós vamos estudar, eles são, tá, restringidos ali, né? Eles são exclusivos de brasileiros, tá? Sendo que alguns é somente para brasileiro nato, tá? Eu não aplico nem mesmo para o naturalizado. Então tem situações que você vai ver que o direito não é conferido para o estrangeiro, mesmo que ele resida no Brasil. Tem direito que não vai ser conferido aí para um estrangeiro que não resida no Brasil, e tem direito que nem vai ser conferido para brasileiro naturalizado, somente para brasileiro nato. Então como é que nós vamos trabalhar isso? Trabalhando inciso por inciso, tá ok? Mas a grande massa dos direitos individuais e coletivos são conferidos para qualquer um que se encontre no território nacional, beleza? Tá ótimo. Então vamos lá. Atenção, porque você notou que no caput eu falo o quê? Ó? Garantindo, né, aí a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. A segurança que não é segurança pública não, tá? É segurança jurídica, tá? E à propriedade. Nos seguintes termos. Se você notar,
o texto constitucional ele colocou aqui 5 direitos basilares, que é o que a gente chama, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Você vai notar comigo que ao longo dos incisos que nós vamos trabalhar aí, todos os incisos eles estão se referindo, tá, a ao menos um desses direitos que são básicos, tá ok? Beleza? Tanto é que o primeiro inciso que nós vamos começar a trabalhar agora, tá, ele vai falar que ele está muito relacionado ao quê? À igualdade. Quer ver? Vamos lá, vamos para o que interessa. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Esse inciso aqui, primeiro da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, ele já traz ali pra gente a questão da igualdade, falando que homens e mulheres, eles são iguais, tá? Em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E você que está aí em casa estudando, e aquele aluno que acha que só ler a literalidade do texto constitucional já é suficiente para gabaritar a prova, e eu já te afirmo que não é assim que funciona, tá? Você pode até estranhar, né? O aluno que tem o primeiro contato com essa matéria, ele fala, não, professor, mas homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Não, mulher aí, por exemplo, ela é protegida pela Lei Maria da Penha, né? O homem ali não tem essa proteção tão ampla, a mulher no concurso público, ela vai fazer o TAF, ela só tem que segurar na barra, o homem tem que fazer a barra, então homens e mulheres não são iguais em direitos não, professor, e nem em obrigações, isso aí é balela. Não é bem assim. O que acontece? Você tem que entender as espécies de igualdade que eu tenho, e atenção com isso, tá? Olha só, eu tenho a igualdade, ela pode ser interpretada em 2 sentidos. Eu tenho aquela igualdade que é chamada de igualdade em sentido formal, tá? Igualdade formal. Eu costumo brincar com os meus alunos e falar que essa igualdade é aquela igualdade burra, né? Por que igualdade burra? Porque olha só, a igualdade formal é aquela que onde eu vou tratar as pessoas de forma idêntica. Né? Eu vou realizar um tratamento idêntico para as pessoas e eu não quero saber, tá, das condições, das características de cada um. Se todo mundo, tá, se um tem que prestar prova, todo mundo tem que prestar prova. Se um tem que efetuar ali o exercício da barra, todos têm que efetuar do mesmo jeito, seja homem, seja mulher, seja deficiente, não interessa, tá? Então a igualdade formal, formal vem de burocracia, de forma, a igualdade formal eu chamo ela de burra, por quê? Porque ela é simples, eu vou tratar todo mundo igual e acabou, é isso. Só que vem cá, agora eu quero que você entenda a igualdade em sentido material, e essa daqui, tá, é a igualdade que a gente adota. Tá? O que seria a igualdade em sentido material? Material vem de conteúdo, tá? Seria aquela igualdade que realmente gera igualdade. Por quê? Atenção porque eu vou te falar. Você concorda comigo que nós, seres humanos, nós não somos iguais? Que existem determinadas diferenças entre, por exemplo, homem e mulher? Biologicamente falando, tá? O homem ele tem mais força que a mulher. Tá? Eu não estou falando de inteligência, tá? Eu estou falando de força física. Biologicamente, o homem é diferente da mulher. O homem ele tem mais força que a mulher. Simples. E aí o que acontece? Quando eu tenho pessoas em condições desiguais, tá? Eu não posso tratar essas pessoas do mesmo modo. Porque eu vou estar o quê? Eu vou estar ratificando uma desigualdade. Professor, não entendi. Vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui para você poder entender a essência desse dispositivo, dessa igualdade material. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou te usar 2 critérios. Eu vou usar o critério de gênero e eu vou usar o critério de condição social. Fala uma coisa. Eu pego uma mulher e eu exijo que ela suba em uma barra e efetue o mesmo exercício que o homem, sendo que o homem ele é mais o quê? Forte que a mulher. Olha aqui o desenho, mais forte. Outro exemplo, eu pego um menino que estudou em colégio público a vida inteira, certo? Não teve acesso a uma educação de qualidade, que infelizmente é isso que acontece no nosso país, é a nossa realidade, e coloco ele para prestar um vestibular e concorrer para uma vaga na Universidade Federal para o curso de medicina, junto com um rapaz que estudou nas melhores escolas, que tinha motorista para levar ele para a escola, que fez os melhores cursinhos preparatórios, etc. Você concorda comigo que eles não estão em pé de igualdade? Nem o caso aqui da mulher e do homem, como também no caso do rapaz, né, de classe média, né, baixa aqui, com o rapaz de classe média alta, vamos colocar aqui.
Você concorda comigo que eu tenho situações diferentes? Esse rapaz que estudou nos melhores cursinhos preparatórios, que o pai pôde pagar as melhores escolas, etc., ele teve uma maior oportunidade que esse rapaz que estudou em colégio público. A mulher, biologicamente, é mais fraca que esse cara aqui, que é um homem, não é isso? Então, se eu não tenho pessoas na mesma condição, eu não posso tratar eles de forma igual. Isso é o que é levado pela igualdade formal. E essa igualdade formal, quando eu trato os desiguais, tá, de forma igual, eu estou somente ratificando, aumentando a desigualdade entre eles. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é o quê? Tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Ou seja, deixa eu te dar um exemplo. Quando eu coloco essa moça para ela somente segurar na barra, e o homem ter que fazer a barra, eu estou levando em consideração que eles não estão numa relação de igualdade, né? Eles têm condições diferentes, biológicas mesmo. Então a mulher, ela não tem, eu não posso exigir dela o mesmo que eu exijo do homem. Então, para diminuir essa desigualdade, eu exijo menos dela, para que aí sim eu consiga ter uma igualdade na prática, uma igualdade com conteúdo, uma igualdade material. Entenderam? A mesma coisa aqui, quando eu concedo ali bolsa de estudo, perdão, quando eu concedo, por exemplo, cota, né, para vestibular ou concurso público para pessoas de baixa renda, quando eu concedo ali cota para negros e deficientes, né, eu estou levando em consideração a desigualdade que existe entre eles e outros grupos. E aí, quando eu separo ele e faço ele concorrer somente com quem está na mesma condição que ele, eu estou tentando diminuir esse abismo de desigualdade que existe entre essas pessoas. Então, isso aqui é a igualdade material. O que é a igualdade material? Então, defende, professor, tratar os desiguais desigualmente, tentando diminuir essa desigualdade, né? Favorecendo aquele que está abaixo, não é isso? Para só então eu conseguir efetivamente, na prática, né, gerar uma igualdade verdadeira, material. Tá ok? E é isso que a gente adota na Constituição Federal, né? E é por isso que quando eu falo, tá, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, se eu tiver ali um tratamento diferenciado, favorecendo a mulher, ele está respaldado, ele deve estar respaldado pela condição de desigualdade que ela tem naquele caso concreto em relação ao homem. Então a questão física está amparada por isso. Então tem que tratar a mulher mesmo de forma desigual para, né, compensar essa desigualdade que existe entre ela e o homem no aspecto físico, tá? Mas isso aqui não tem base, por exemplo, se eu for falar que mulheres vão ter vagas separadas para homem por causa do intelecto. Não, homens e mulheres são inteligentes da mesma forma, tá? Então a prova não tem tratamento diferenciado, porque eu tenho pessoas em condições de igualdade. Os iguais devem ser tratados de forma igual. Quem eu vou tratar desigualmente são os desiguais, para diminuir a desigualdade, tá ok? Beleza? Ótimo. E aí, com base nisso, senhores, eu quero mostrar para vocês aqui o texto constitucional e a jurisprudência, principalmente isso, tá? Então, olha só, com base no que eu acabei de falar para vocês, igualdade material, nós temos no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 8º, a questão ali da reserva de um percentual de vagas em cargos públicos para deficientes. Quer ver? Olha só. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. O que o texto constitucional está fazendo aqui? Reconhecendo que os deficientes eles têm uma maior dificuldade para poder se preparar para concursos públicos, etc. Não por falta de intelecto, mas às vezes até mesmo locomoção. Tem um cadeirante que ele tem mais dificuldade de se locomover, né? Não consegue pegar ônibus direito e etc. Então, levando em consideração essa desigualdade entre o deficiente e aquela pessoa que não tem nenhuma deficiência, né, eu vou realizar aqui a cota, né, que a gente chama, a lei ela vai reservar um percentual das vagas, a Constituição não define qual é esse percentual, tá? Isso é a lei que define. A lei ela vai reservar uma quantidade de vagas que deverá ser destinada só para deficientes, tá ok? Beleza? Aí toma cuidado com o seguinte, vamos para as jurisprudências que caem muito em prova. Ó, segundo o STF, cabe à administração pública reservar percentual de vagas para deficientes em concursos públicos, de acordo com o percentual definido em lei,
desde que as atividades inerentes ao cargo ou emprego público sejam compatíveis com as limitações decorrentes da deficiência, tá? Então o que acontece, senhores? Infelizmente existem cargos em que não dá para serem exercidos aí por pessoas deficientes, tá? Por exemplo, como é que um rapaz que é cadeirante ele vai exercer a função ali de um policial militar? Não tem condição, seria colocar ele em risco e colocar a sociedade também em risco. Então, quando o cargo, a natureza do cargo não for compatível com deficiências, infelizmente esses cargos eu não vou ter essa reserva, né, de vagas para deficientes. Agora, se o cargo ele é compatível com a deficiência, com as limitações, né, das pessoas, é direito desses deficientes de terem um percentual dessas vagas reservadas para eles, tá ok? Professor, mas e se eu adaptar aqui, por exemplo, o rapaz ele passa na Polícia Militar, mas ele vai ficar na parte administrativa. Cuidado, olha só, olha só. É, é, com as limitações da deficiência, sendo que, se exigido o teste de aptidão física, deverá o candidato portador de deficiência ser submetido ao mesmo, não sendo possível sua investidura com argumento de adaptação para atividades administrativas, se a natureza do cargo não for administrativa. Senhores, a Polícia Militar ela tem parte administrativa? Tem. Todo órgão precisa ter parte administrativa. Precisa ter aquela pessoa que vai fazer escala de serviço, aquela pessoa que vai fazer a lista ali de quem vai estar de férias. Tudo precisa da parte administrativa. Agora eu te pergunto, a função policial militar, ela tem a natureza propriamente administrativa ou é uma função tipicamente de rua mesmo, de operacional? A Polícia Militar é um órgão que foi criado para operacionalidade, tá? A gente tem o cargo ali, as funções administrativas que não tem jeito, mas eu não posso, né, criar essa ideia de que dá um jeitinho de colocar o deficiente que ele vai ficar na parte administrativa. Não é a função do cargo, tá? Apesar de ter pessoas que trabalham na parte administrativa, mas não é essa a natureza do cargo policial militar. Então, senhores, eu não posso ter esse discurso para poder autorizar percentual de vagas para deficientes dentro da Polícia Militar. Senão daqui a pouco eu estou cheio de deficientes dentro da Polícia Militar, todos eles estão na administração, está superlotada a administração e está faltando gente na rua. Então, infelizmente, não é compatível, tá ok? Beleza? Então, assim, tem a reserva de vagas para deficiente? Tem. Quando for compatível, né, com a natureza do cargo, tá ok? Beleza? Maravilha. Aí nós vamos trabalhar agora as jurisprudências, tá? E toma cuidado, olha só que interessante, ó. Primeira jurisprudência. Segundo o STF, é inconstitucional decreto que determine que os custos necessários para que o deficiente venha a realizar as etapas do certame público sejam de sua responsabilidade. Senhores, isso aqui é um absurdo, né? Eu fiquei até pasmo com isso, porque quem expediu esse decreto foi um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que foi o Michel Temer, na época quando era presidente da República. O Michel Temer ele expediu um decreto que ele falava o seguinte: tá, tem que ter a reserva para deficiente? Tem. Então é o seguinte, se as etapas do concurso exigir ali algo que eu vou precisar adaptar, por exemplo, o cego que vai precisar de uma prova em braille, etc., isso tudo corre às custas dele. O que o Supremo falou? Obviamente isso é inconstitucional, tá? Eu não posso cobrar do deficiente que ele arque com os custos, não é isso? Necessários para a realização da etapa do concurso, porque isso aí vai inviabilizar a participação do deficiente na prova, entenderam? O Estado ele tem a obrigação de arcar com esses custos e faz parte do jogo. Tá? O Estado ele mora dentro do seu bolso, arranca dinheiro de você todo minuto, então o Estado ele tem que se virar com isso. Então não posso colocar a cargo do deficiente, tá? Porque e aquele deficiente que não tem condição financeira? Então ele fica fora, ele fica impossibilitado de prestar concurso público, porque ele vai ter que arcar com os custos da adaptação da prova, adaptação ali de um exame, etc. Negativo, negativo, tá? Esse decreto ele foi declarado inconstitucional por violar o princípio da igualdade, tá ok? Beleza? Ótimo. Segundo a jurisprudência, toma cuidado, tá? Segundo o STF, as escolas particulares, elas possuem o dever de fornecer acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. O que acontecia muito, infelizmente? Escolas particulares, né? O pai ia lá na escola, visitava a escola, gostava da escola,
mensalidade de R$ 800, por exemplo, por mês, e aí o pai informava, olha, meu filho é deficiente, vai ter que ter algumas alterações aqui na escola, tal. Aí a escola fazia um cálculo frio, né? E verificava que não compensava aceitar aquele garoto, porque o gasto que ela ia ter, tendo que adaptar ali a escola para a deficiência daquele jovem, não compensaria o valor que aquela criança iria pagar de mensalidade. E as escolas particulares simplesmente estavam se recusando a matricular esses meninos. Senhores, isso aqui viola o princípio da igualdade, tá? Isso aqui é uma questão uma questão até desumana, digamos assim. O que o Supremo entendeu, graças a Deus? Falou, escola particular, você está no mercado, se adeque. Tá? Você cobra dos alunos e você não pode negar a matrícula de um aluno deficiente alegando que não tem como fornecer acessibilidade. Isso é o direito dele. Então se vira nos 30, nem sempre a gente ganha. Às vezes a gente tem que perder um pouquinho. Então pode reformar a escola e você não pode se recusar a matricular esse aluno, tá? É a obrigação da escola particular garantir a acessibilidade de todos os seus alunos, tá ok? E de quem queira ser aluno se matricular naquela escola. Beleza? Se não dá conta, pede para sair, tá ok? É isso. Beleza. Aí toma cuidado, tá? Olha só. Segundo o STF, as cotas destinadas para negros, e quando eu falo negros aqui, eu me refiro a pretos, tá? E pardos, tá? Nos certames públicos, concursos públicos e vestibulares, tá? Assim como a mesma ideia que é garantido para a mulher, a proteção ali especial da Lei Maria da Penha, todas essas regras aqui, elas são constitucionais, elas não violam a Constituição, tá? Não violam o princípio da igualdade, uma vez que consistem em ações afirmativas do Estado que buscam alcançar a igualdade material. Vamos lá. O que seria uma ação afirmativa do Estado? A ação afirmativa do Estado é toda política pública, toda ação que o Estado, né, desenvolve para diminuir a desigualdade entre as pessoas. Então, olha só, eu sei que muitos de vocês aí não concordam com essa questão do negro. Fala, pessoal, mas por que o negro? Né? Eu tenho um amigo que é negro e ele tem condição financeira. Tudo bem, mas nós temos uma dívida histórica, tá? Deixa eu só te contar para você entender. O meu objetivo aqui não é tentar mudar sua cabeça em relação a isso. É te mostrar o porquê que foi decidido isso e você, concordando ou não, marque na prova, tá? Que não viola a Constituição, as cotas para negros, tá? Que inclui pretos e pardos, assim como não viola a Constituição, mais especificamente o princípio da igualdade, o fato de eu ter uma lei específica protegendo a mulher. Tá? Os desiguais devem ser tratados de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Ué, professor, você está falando então que o negro ele não tem capacidade de concorrer com o branco? Não, não é isso. Não é que ele não tenha capacidade intelectual de concorrer com o branco, mas ele não teve, né, historicamente falando, as mesmas oportunidades que os brancos. A verdade é essa. Então, olha só, vou te mostrar isso. Alguns anos atrás, alguns anos atrás, né, os negros eles eram tidos como objeto, a escravidão, né? Você comprava um negro. Ah, cheguei estressado do trabalho, vou matar o negro aqui de bater nele aqui, né? Bater, agredir ele, até matar ele para poder desestressar. Isso acontecia, tá? Então o que acontece? Quando houve a abolição da escravidão, os brancos eles se recusaram, né? Tá certo, eu não posso mais escravizar, então tá liberado, mas eu me recuso a pagar por um negro para ele trabalhar, não vou pagar salário para negro. E esses negros eles ficaram isolados na sociedade. Aí veio a questão da colonização, da imigração aí dos italianos e etc., porque os brancos se recusavam a pagar salário para negros. Então o que acontece, senhores? Quando você vê um negro numa universidade federal cursando medicina, ou quando você vê um negro médico, um negro juiz, etc., eu posso te falar com toda certeza, alguém, ou ele, ou algum antepassado dele, quebrou esse ciclo, tá? Por quê? Porque o normal, né, a tendência, tá, senhores, isso não é preconceito, é que o filho da empregada doméstica, ele fique subemprego. Ele não tem condições de frequentar as melhores escolas, senhores. A mãe ganha um salário mínimo para sustentar ali, às vezes, ela mais 3 filhos. Como é que essa mulher vai pagar um curso preparatório de qualidade para o filho dela concorrer a uma vaga na Universidade Federal de Medicina, concorrendo com o filho do juiz?
Então, alguém, para esse negro ser médico, alguém quebrou esse ciclo. Alguém se esforçou muito para conseguir alcançar um bom trabalho, que receba uma remuneração bacana, para aí sim os seus filhos negros poderem frequentar as mesmas escolas dos brancos. Então alguém quebrou esse ciclo. E eu não posso, né? Eu tenho que reconhecer isso e eu tenho que aplicar algum benefício, né? Alguma coisa ali que vá diminuir um pouco esse débito que nós temos com os negros, tá ok? E é isso que o Supremo entende. Então, cuidado, cota para negros, tá? Assim como a Lei Maria da Penha não viola a Constituição, na verdade, é a aplicação da igualdade material, onde eu estou tratando os desiguais de forma desigual, visando diminuir essa desigualdade, tá ok? Para só assim gerar uma igualdade verdadeira, uma igualdade com conteúdo, uma igualdade material. Eu não quero aquela igualdade burra, formal, que trata todo mundo igual, sem levar em consideração as diferenças entre cada grupo, tá ok? Beleza. Agora vem cá. Qual o critério que eu utilizo para definir se uma pessoa é negra? Porque quando eu falo negros, eu falo de pardos e pretos. Moreno, isso aí é uma coisa que o brasileiro inventou, tá? Então, assim, negros eu tenho negros, que são pretos e pardos, e do outro lado eu tenho os brancos. É isso. Professor, os pretos até que vai, tá? E esse é o termo correto, tá? Os pretos até que vai, né? Agora eu quero saber os pardos, porque, senhores, por incrível que pareça, alguns de vocês aí, né, que se consideram até brancos, se você olhar a sua documentação, provavelmente está lá pardo, tá? E aí o que acontece? Brasileiro é muito metido a esperto e alguns estavam o quê? Se declarando pardos para poderem ser beneficiados pelas cotas destinadas às pessoas negras. E com isso, o Supremo Tribunal Federal ele mudou o seu posicionamento e ele decidiu o seguinte, tá? Ele decidiu que a definição de uma pessoa como negra, para definir uma pessoa como negra, eu devo utilizar o critério fenótipo. O que é fenótipo? Eu levo em consideração as características físicas, tá? E eu não levo em consideração o critério genótipo. O que é genótipo? É a composição genética. Porque se você for analisar o Brasil, né, e for analisar aqui a questão genética, né, genótipo, tá? Todos nós viemos ali de negros, de índios, etc. Então esse critério aqui ele é muito complexo, né? Ele é um critério muito fraco. Então o que eu vou levar em consideração para definir você como negro? Você se inscreveu no concurso para cotas de negros, beleza, você passou na prova. Agora vai ter uma fase no concurso em que você vai ter que se apresentar e eles vão olhar suas características físicas mesmo, tá? E vão definir se você realmente, tá, é uma pessoa definida como negra, não é isso? Pardos ou pretos, ou você deu um de malandrinho, vai ser eliminado do concurso, tá ok? Agora vem cá, professor, na hora da prova eu vou errar, porque eu não vou lembrar desse negócio de genótipo, fenótipo, não vai errar, não vai errar não, quer ver? Genótipo, G vem de genética, genótipo, certo? E aqui, ó, fenótipo, vem de fe de quê? De feio, né? Se tem uma coisa que eu vou como é que eu defino uma pessoa como feia? Olhando as características físicas dela. Vou falar, ó, essa pessoa é feia, né? As características físicas não são harmônicas, não é isso? Fenótipo vem de feio, leva em consideração as características físicas. Genótipo, analiso a genética, beleza? Você não erra mais isso em prova, tranquilo? Beleza. Cuidado, olha que interessante isso aqui, ó. Segundo o STF, a gestação garante à gestante o direito de realizar o teste de aptidão física, né, quando o cargo exigir, em outro momento após o fim da gravidez. É isso mesmo, senhores. Atenção, olha só. Eu tive um amigo que a esposa dele foi aprovada no concurso público e tinha TAF. E ela não sabia que estava grávida. Foi lá realizar o TAF, passou muito mal no dia e não conseguiu alcançar a meta. E ela foi eliminada. Só que 2 dias depois eles descobriram que ela estava grávida. O que eles fizeram? Ingressaram com uma ação e conseguiram, né, após a gravidez, que fosse realizado novamente o teste de aptidão física e ela conseguiu sim ser aprovada nesse TAF e conseguiu assumir o cargo. Então, se a mulher está gestante, tá, senhores, ela tem o direito de, segundo o STF, de realizar o TAF após a gravidez. Por quê? Por aí, professor, tá aqui um benefício, né, que tá dando vantagem para a mulher. Aqui tá violando o princípio da igualdade. Não, segundo o STF não, por quê? Porque comprovadamente, né, é comprovado cientificamente que a gestação, ela altera com os hormônios da mulher, ela faz toda uma alteração, né? A mulher vomita, passa mal, né? Fica enjoada, qualquer coisa. Imagina aquela coitada tendo que correr 2,4 km, né? Com enjoo.
né? Então, assim, não dá para exigir dela. Ela está numa condição desigual, ela está numa condição aqui de desvantagem e ela merece ser tratada de forma desigual, tá? Na medida da sua desigualdade, tá ok? Então, a gestante, ela, em nome do princípio da igualdade, ela tem o direito de realizar o TAF depois da gravidez, tá ok? Beleza? Maravilha. Cuidado que essa daqui os alunos têm essa dificuldade de conseguir vincular ela ao princípio da igualdade. Olha só, segundo o STF, a tese de legítima defesa da honra, né, não pode ser utilizada no tribunal do júri sob pena de nulidade. Vamos lá, o que é essa tese de legítima defesa da honra? Traduzindo de forma resumida, tá? O homem chegou em casa, pegou a esposa, traindo ele na cama com o caseiro. Ele vai lá, mata o cara, mata a mulher e alega o quê? Legítima defesa da honra. Isso aqui é uma tese que vem de uma cultura extremamente machista, né? Para lavar a minha honra, eu matei a minha esposa e o amante dela, porque, né, eu não poderia ser apontado na rua como corno e etc. Meu amigo, a mulher te meteu o chifre, sai fora, né? Larga, arruma outra e pronto. O que acontece? Professor, até entendi. A jurisprudência fala que se o advogado levantar a tese de legítima defesa da honra ali no tribunal do júri, tá? Essa decisão aqui, esse julgamento, ele deve ser o quê? Ele é nulo, deve ser anulado ali, tá? Não pode. O STF proibiu levantar essa tese. Agora, o que isso tem a ver com o princípio da igualdade? Olha só que interessante. A legítima defesa da honra, ela sempre tem amparo quando o homem mata a mulher para garantir a sua honra, uma vez que foi traído pela mesma. Mas você não vê levantado essa tese ela não se encaixa, né, quando a mulher matava o homem porque ele estava traindo a mesma. Então, assim, como é uma tese extremamente machista e faz com que eu reforce essa ideologia machista, onde o homem não pode ser traído, né? E se for, tem que matar mesmo, mas a mulher, se for traída, não pode, né? Não tem necessidade de matar o cara, né? É normal, o homem é o bicho mesmo. Essa tese aqui, ela reforça o preconceito, né? O machismo, o preconceito que coloca o homem aqui como um bicho que tem o direito de ter várias mulheres, mas a mulher não. A mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, ela está relacionada ao princípio da igualdade por essa razão, e por isso o STF decidiu que não pode, em hipótese alguma, levantar essa tese no tribunal do júri sob pena de nulidade, tá ok? Beleza, senhores, maravilha. Agora olha só, cuidado que, professor, no dia da prova eu venho de família pobre, né, não tenho carro e etc. E no dia da prova lá, na fase do meu concurso público, eu, por algum motivo ali, uma chuva, alguma coisa, eu não consegui chegar a tempo, por exemplo, e perdi o horário, né? Aí o sujeito ele acha que tem o direito de ingressar com uma ação alegando o seguinte: olha, eu sou de família pobre, o Gerald tem motorista, então ele tem facilidade de chegar até o local. Eu não tenho carro, então assim, eu tenho o direito, né, de ser que seja remarcado aí a etapa do concurso, eu não quero ser eliminado. O que o Supremo entende sobre isso, tá? Problemas pessoais, tá, que podem ocorrer independentemente do gênero da pessoa, homem ou mulher, a exemplo de um trânsito atípico, né, no dia da realização da fase do concurso, isso aqui não gera o direito de remarcação do ato, tá? Sob pena de violação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Meu amigo, se você não tem carro, se você vem de família pobre e você tem uma etapa do concurso e tem um horário definido, local definido, você tem que se adaptar à sua realidade. O Jared, ele tem motorista e mora do lado do local, ele sabe que ele pode sair às 19 horas, às 7 horas, por exemplo, para estar lá 8. Você, meu amigo, então você durma lá na porta antes, tá? Mas você tem que se virar nos 30, não dá para o Estado ficar passando a mão na cabeça de todo mundo também, né? Então problemas pessoais não justificam, tá? A remarcação, né, de ato quando você não conseguiu chegar no local. Então, assim, se adapte. Trânsito a gente sabe que pode acontecer. O pneu do carro furar, e você perder o ônibus, então o ônibus quebrar. Então, vá se adaptar à sua realidade, mas esteja no local, no horário definido. Ponto. Beleza? Tranquilo, senhores. Cuidado que eu tenho uma lei, né, que ela fala das cotas, não é isso? As cotas para ingresso na administração pública federal, tá? Mediante concurso público.
e ela serve para qualquer um dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, tá? E cuidado, ela não se aplica automaticamente para os estados, DF e municípios. Por quê? Porque essa lei ela está regulamentando, né, as cotas para o ingresso na administração pública federal, órgão público, né, da União, tá ok? Os estados, o DF e os municípios, eles têm capacidade legislativa, então eles podem criar a sua própria legislação, estabelecendo aí cotas diferentes, etc, né? Ou seja, eles podem ter leis específicas, tá ok? Então, isso significa que eu não posso dizer que essa lei que trata das cotas para o ingresso na administração pública federal automaticamente já se aplica para todos os municípios, todos os estados e para o Distrito Federal. Não, eu tenho que verificar se esse estado, se o DF ou se os municípios, eles não possuem legislação própria, porque eles podem sim legislar sobre isso aqui, levando em consideração a sua respectiva realidade, tá ok? Beleza? Maravilha, senhores. E aí, para a gente finalizar, toma só cuidado com o peguinho que eu vi numa prova do CESP. Olha só, qualquer tratamento diferenciado, então estou tratando de forma diferente, tá? Qualquer tratamento diferenciado entre homens e mulheres, cuidado, que se encontram em condições de igualdade, serão inconstitucionais, tá? Lógico, atenção, eu não posso tratar os desiguais, tá? Eu não posso tratar desigualmente quem está na mesma condição. Porque se eu tenho pessoas na mesma condição e eu trato elas de forma desigual, eu estou favorecendo alguém. A desigualdade, tá? Eu vou tratar de forma desigual quem? Os desiguais. Eu trato de forma desigual os desiguais para diminuir essa desigualdade. Agora, se eu tenho homens e mulheres na mesma condição, eu não posso tratar ninguém de forma desigual. Tem que tratar os dois o quê? De forma igual. Então, por exemplo, no que tange intelecto, homens e mulheres são iguais ou desiguais? São iguais, né? Você tem aí concursos em que juízas passam, você tem concurso em que juízes passam. Então, homem e mulher, no aspecto intelectual, eles devem ser tratados o quê? De forma igual, não é isso? Então, a prova do concurso ali, né? Quem tirar a melhor nota vai para a próxima fase. Agora, no que tange a questão física, aí não tem jeito, porque biologicamente a mulher é mais fraca. Nesse aspecto, há uma desigualdade que permite um tratamento desigual em nome da igualdade material. Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Maravilha, deixa eu ver. A igualdade pretendida, então, pela nossa Constituição é aquela material, tá? Sendo assegurado não somente a igualdade perante a lei, cuidado com isso, tá? Não, eu garanto não somente a igualdade perante a lei, mas também, tá? A igualdade na lei, tá? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha só, igualdade perante a lei e igualdade na lei. Senhores, isso aqui quer dizer o seguinte, tá? Eu devo levar em consideração esse raciocínio da igualdade material, eu devo levar em consideração, tá? Deve ser observado, tá? Essa questão de tratar os desiguais, né, de forma desigual na medida da desigualdade, né? Ou seja, a ideologia da igualdade material, isso deve ser observado não somente perante a lei, ou seja, por quem está aplicando a lei, para o intérprete, né, o advogado, o juiz, né, aquele que vai aplicar, o estudioso, né, aquele que vai aplicar a lei ao caso concreto. Então, igualdade perante a lei é aquela onde eu vou buscar a igualdade material, né, e quem vai estar fazendo isso é o intérprete da lei. Igualdade perante a lei. Agora, o que é igualdade na lei? Senhores, quando eu falo igualdade na lei, significa que eu vou buscar, na hora de elaborar a lei, na hora de criar a lei, tentar gerar essa situação de igualdade material. Então eu vou favorecer, eu vou tratar de forma desigual, favorecendo o desigual que está em desvantagem para buscar diminuir a desigualdade entre ele e o favorecido, né? A igualdade na lei é aquela que deve ser observada pelo legislador, porque é ele que cria a lei. Igualdade na lei. Se eu vou buscar aplicar a igualdade material na lei, na elaboração da lei, isso aqui é voltado para o legislador, porque é ele que elabora a lei, não é isso? A igualdade perante a lei é aquela que a lei já está pronta e eu vou buscar a igualdade material ao aplicar a lei. Isso aqui é feito por quem? Pelo aplicador do direito, né? Pelo intérprete da norma, advogado, juiz, Ministério Público,
tá? Então, cuidado, a igualdade material prevista na Constituição Federal, ela defende que seja respeitada a igualdade material, né? Pessoas desiguais devem ser tratadas desigualmente na medida da sua desigualdade para diminuir essa desigualdade aqui, gerar uma igualdade material verdadeira. Isso deve ser observado não só perante a lei, não só pelo intérprete, mas também pelo legislador ao criar a lei, tá ok? É isso que a doutrina defende, tá? Senhores, com isso, tá? Eu finalizo esse bloco, onde nós trabalhamos o inciso 1, princípio da igualdade aí, falando da questão de gênero. Homens e mulheres são iguais, sim, direitos e obrigações, tá? Nos termos dessa Constituição, levando em consideração que a igualdade que a gente aplica aqui é a igualdade material, não é aquela igualdade formal, tá? Eu levo em consideração aí, se estiverem em condição de desigualdade, devem ser tratados de forma desigual, tá? Na medida da desigualdade. Agora, se tiverem homens e mulheres em condição de igualdade, devem ser tratados de forma igual, beleza? Próximo bloco a gente dá continuidade, inciso 2, tá? Cai bastante prova, vamos falar aí do princípio da legalidade genérica, tá ok? Fica com Deus, um grande abraço, aguardo você no próximo encontro.